Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, tratando do assunto elementos da responsabilidade civil. Estamos falando sobre os tipos de danos. Primeiro bloco nós abordamos sobre danos materiais. Segundo bloco nós trabalhamos sobre danos morais, que são os danos clássicos. E agora a gente vai entrar nos chamados novos danos. O primeiro deles é os danos estéticos. Danos estéticos não possuem previsão em lei. Não existe lei que traz a previsão de danos estéticos. Só que a gente pode extrair pela súmula 387 do STJ, que é uma terceira modalidade de dano, podendo inclusive cumular com dano moral e dano material. Apesar dessa súmula falar apenas de dano moral, claro que eu posso cumular. Se lá atrás aquela súmula 33 previa a possibilidade de a gente cumular dano moral com material, essa nova súmula permite a chamada cumulação tripla de danos. Danos materiais, danos morais e danos estéticos. Tem um conceito muito interessante da Teresa Alcon Lopes, que ela fala que danos estéticos é aquele que gera alguma alteração morfológica na pessoa natural. Então, dano estético é aquele dano que vai alterar morfologicamente a pessoa natural. Maria Helena Diniz traz uma conceituação que alguns até criticaram, né? Dano moral é dano estético é aquele que causa um enfeiamento da pessoa, deixa a pessoa mais feia. É um conceito apresentado pela Maria Helena Diniz, que fala que gera um enfeiamento da pessoa o dano estético. Então, o que são exemplos de danos estéticos? Olha, cortes, cicatrizes, alguma deformidade, queimaduras, eu tive que amputar um membro, eu fiquei aleijado, tudo isso são exemplos de danos estéticos. E uma observação importante, anotem isso aí, está no material de vocês, mas anotem. Pode ser interno ou externo, não precisa ser um dano aparente. Olha, eu sofri um dano que um rim meu parou de funcionar, um rim parou de funcionar, um pulmão parou de funcionar. Isso tudo é dano estético. Não está aparente, ninguém está vendo. Aparentemente está tudo ok, mas gera essa responsabilidade por dano estético. Ok? O STJ entende que o dano estético é uma terceira modalidade por duas razões. O STJ apresenta isso. Primeiro, porque haveria uma lesão a mais à pessoa natural. Então, o primeiro argumento do STJ, vai haver uma lesão a mais na pessoa natural. Ok? E por quê? Qual que é o outro argumento que o STJ usa muito? A previsão no artigo 5º da Constituição Federal. Ele fala que o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, ele dispõe de dano à imagem da pessoa separada do dano moral. Então, a partir do momento que a própria Constituição Federal fala de dano moral e dano à imagem da pessoa de forma diferente, o que ele está fazendo? Falando que dano estético é uma categoria diferente. Perfeito? Então, o STJ afirma categoricamente que, mesmo não havendo previsão expressa legal, o dano estético é uma nova categoria. Por quê? É uma lesão a mais à pessoa natural. E o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, ela faz acepção entre dano à imagem e dano moral. Então, não é só dano moral, é uma terceira categoria de dano. E como que o STJ ele quantifica os danos estéticos? O que eles fazem? Eles geralmente usam o mesmo critério do dano moral, só que dobra o seu valor. Dobra o valor. Então, por exemplo, a pessoa ela é um modelo profissional. Ela vai fazer uma cirurgia para melhorar mais ainda a sua aparência, para fechar mais contratos publicitários, só que há um erro médico. Ele vai ter direito ao dano emergente, que é o dano material, tudo que ele vai gastar decorrente daquele dano. Por exemplo, eu fiz uma outra cirurgia para tentar melhorar, fiz um outro tratamento para tentar melhorar, dano emergente. Vai ter direito a lucro cessante, ou seja, tudo que ele perdeu em decorrente da perda de sua capacidade laborativa, deixei de trabalhar, perdi contratos que tinham fechados, lucros cessantes. Ok? Vou ter direito à indenização por danos morais,
o sentimento desagradável que correu, a própria lesão que está sofrendo, né? Então aquela dor, aquela angústia. E também indenização por dano estético, porque houve uma lesão de caráter estético. Ok? Então o STJ entende que é uma terceira categoria e faz a sua quantificação dessa forma. Próximo dano que nós vamos ter, danos morais coletivos. Previsão, artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, do CDC, fala que são direitos básicos do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Os danos morais coletivos são os danos que atingem vários direitos de personalidade ao mesmo tempo. Ok? Vai envolver interesses individuais homogêneos, interesses coletivos em sentido estrito, onde as vítimas são determinadas ou determináveis. Por essa razão, a indenização vai para um monte de vítima. Ok? Então, os danos morais coletivos são aqueles danos morais onde vai alcançar vários direitos de personalidade. Vai atingir vários direitos de personalidade. Ok? Nos direitos individuais homogêneos, você consegue identificar quais são as vítimas e qual o direito de cada uma delas. Nos direitos coletivos em sentido estrito, você consegue identificar as vítimas, mas não possível em primeiro momento quais são os direitos de cada uma delas. Nos danos sociais ou os difusos, não é possível determinar quem são as vítimas. Vamos trazer exemplos disso para vocês entenderem um pouco melhor. O primeiro caso que eu vou citar para vocês é um caso que ficou muito famoso. É o caso das chamadas pílulas de farinha. Foi o RESP que foi julgado pelo STJ 866636. O que aconteceu? A empresa o anticoncepcional Microvilar não tinha nenhum produto químico que evitava a gestação. Por isso que é chamado de pílula de farinha, que ela não tem valor nenhum. Não tinha efeito prático para aquela vontade da mulher. A partir do momento que a mulher está tomando anticoncepcional, ela não quer o quê? Engravidar, né? E a empresa foi tão cara de pau, pessoal. A empresa foi tão cara de pau que a empresa alegou na sua defesa, ela trouxe uma alegação na sua defesa muito interessante. Ela alegou, para ficar livre da responsabilidade, a teoria do evento abençoado. Olha que loucura que a empresa trouxe. Olha o que a empresa alegou. Ela alegou a teoria do evento abençoado. Que ela falou o seguinte: olha, tudo bem, o remédio não funcionou. Cara, mas eles tiveram um filho. Um filho não pode, em hipótese alguma, gerar dano moral. Um filho não pode gerar dano moral. É um evento abençoado. Mesmo que não esperado, o filho é bênção. Então, por a teoria do evento abençoado, eles alegaram isso. A ministra Nancy Andrighi não comprou essa ideia. Ela entendeu o seguinte: ok, o filho é uma bênção, mas o dano moral não é por conta do filho. Não é por conta do filho. Mas sim pela frustração do planejamento. Eu planejei não ter filho. Então a minha frustração, o meu dano, não é porque eu vou ser pai. Mas a minha frustração é porque o meu planejamento familiar falhou por conta da empresa. Então, o que a ministra Nancy Andrighi falou? Olha, se a mulher está tomando pílula anticoncepcional, ela planeja não engravidar. Ela planeja não engravidar. E a empresa frustrou esse planejamento. Então, houve uma frustração do seu planejamento por culpa da empresa. Então, por causa disso, gerou indenização. Segundo exemplo, o STJ ele condenou a instituição financeira, uma instituição bancária, porque colocou todos os caixas no segundo andar. E as pessoas com deficiência, as pessoas com dificuldade de locomoção, tinham dificuldade de acessar os caixas do banco e, por conta disso, fixou a indenização por danos morais dessa forma. Ok? Os danos morais
coletivos dessa forma. Tá certo? Então houve essa condenação neste caso. Muito interessante. Outro exemplo que aconteceu, eu até coloquei no material de vocês aí. A empresa ela realizava filmagens de seus empregados em locais de trabalho de forma sigilosa, sem que as pessoas tivessem conhecimento. As pessoas não sabiam que estavam sendo filmadas no seu local de trabalho. Vou tirar aqui para ficar mais fácil. Ela não sabia que estava sendo filmada. Isso aqui, gente, gera dano moral coletivo clássico. Todos os empregados têm direito à indenização por danos morais nesse caso. Ok? Junto dos danos morais coletivos, nós temos os danos sociais e difusos. O professor Antônio Junqueira de Azevedo, ele entende que dano moral são esses danos que causam, esses danos sociais difusos, são os danos que causam um rebaixamento do nível de vida da coletividade. Toda a sociedade é atingida. Envolve interesses difusos em que as vítimas são indetermináveis. Como você não consegue precisar quem é a vítima, você não consegue determinar quem é a vítima, essa indenização não vai para as vítimas, que você não sabe quem são as vítimas, mas essa indenização vai para o Fundo de Proteção de acordo com o direito lesado ou prostituição de caridade a critério do juiz. Então, como as vítimas são indetermináveis, a indenização não vai para as vítimas, mas a indenização vai para uma entidade que precisa uma empresa que tem relacionado com o direito. Olha o caso que eu coloquei para vocês aí. O TJ de São Paulo condenou o plano de saúde a 1.000, julgado pela 4ª Câmara, no valor de danos sociais de R$1 milhão. Por quê? Sem que houve pedido na petição inicial. Ele entendeu porque esse plano de saúde, de forma reiterada, ele negava tratamentos médicos, mesmo quando o segurado tinha direito. Vários casos, o segurado tinha direito e o plano de saúde falhava em cobertura. Falava que não tinha direito, não tinha cobertura. Neste caso, o juiz fixou os danos sociais no valor de R$1 milhão destinados aos hospitais da Clínica de São Paulo. Então, danos sociais não é encaminhado, não é em favor de vítimas, porque os danos difusos, como toda a coletividade é afetada, as vítimas são indetermináveis. Então, encaminha-se sempre dessa forma. Esses danos sociais, elas são encaminhadas, a indenização não vai para a vítima, mas para o Fundo de Proteção de acordo com o direito que é lesado, ou a instituição de caridade a critério do julgador. Nesse caso de São Paulo, foi para o Hospital das Clínicas. Perfeito? Um outro dano que nós temos, que gera muito polêmica, é os chamados danos por perda de uma chance. Danos por perda de uma chance tem origem na teoria francesa, que afirma que são admitidos danos que decorrem da frustração de uma expectativa ou da perda de uma oportunidade, que, em condições normais, possivelmente poderia ocorrer. Eles entendem que a perda de uma chance é uma chance indenizável que tem que ser séria e real. O enunciado 444 da 5ª Jornada do Direito Civil fala que é uma categoria autônoma. Eles entendem que tem que ser uma chance séria e real, uma análise caso a caso. Os doutrinadores de forma mais objetiva, por exemplo, Sérgio Savi, ele fez o estudo mais na linha do direito italiano, ele entende que chance séria e real é aquela que tem mais de 50% de chance de ocorrer. Então, para ser uma chance séria e real, tem que ser uma chance com mais de 50% de chance de ocorrer isso aqui. Vamos trazer alguns exemplos para vocês, que eu achei bem interessante esse tipo de dano. Houve a condenação de advogados que perderam o prazo de seu cliente pela perda da chance de vitória judicial. Foi um caso onde eles entendiam que
Caso tivesse um recurso, a chance de mudar era tão grande, tão grande, tão grande que condenaram os advogados por uma perda de uma chance. Depois dá uma lidinha que eu coloquei para vocês aí no agravo 932-446 do Rio Grande do Sul. O STJ é muito interessante que ele condenou o advogado pela perda de uma chance. Exemplo 2. Condenação de médicos pela perda da chance da cura. Eles entenderam, no caso do médico, tá aí o RESP 1.254.141 do Paraná, foi julgado do STJ. Eles entenderam que o tratamento que o médico não deu para o paciente tinha uma grande chance dele curar. Então ele podia ter sido curado e por conta do erro ele não curou. Então o paciente veio a óbito por uma doença que era tratada foi tratada de maneira inadequada pelo médico. Perfeito? Terceiro exemplo, que para mim é um exemplo polêmico e eu não concordo da forma como o STJ entendeu. Programa do Show do Milhão. Depois dá uma lidinha nesse RESP 788.459 da Bahia. É um RESP bem interessante, onde a candidata foi para o Show do Milhão. E ela chegou na pergunta que valia 1 milhão. E fizeram a pergunta assim, olha, até uma pergunta jurídica. A Constituição Federal reconhece direitos dos índios de quanto? De qual percentual do território brasileiro? A pergunta é, olha, qual o percentual dos índios de terras indígenas tem que ter de acordo com a Constituição Federal? E tinha lá, alternativa A, 22%, alternativa B, 2%, alternativa 3, C, 4% e alternativa D, 10%. Ela poderia responder ou não sei se você se recorda desse programa. Ela não respondeu, ficou com os 500 mil. Então ela ganhou os 500 mil e não respondeu a pergunta que valeu 1 milhão. Só que, depois disso, ela descobriu que a pergunta que foi feita, a pergunta de R$1 milhão que foi feita, é uma pergunta que não tinha resposta. A pergunta estava errada, não tinha resposta, não tinha como ela responder. Então, o que ela fez? Ela ingressou com a ação para pedir os outros R$500 mil. Ela ganhou em primeira e segunda instância. Ela ganhou em primeiro grau, o tribunal em segundo grau reconheceu. O que o STJ fez? Olha o entendimento da STJ. Ela está pedindo 500 mil. Eram 4 alternativas. Então ele pegou os 500 mil, dividiu por 4, que é o número de alternativas, que dá 125 mil reais. E concedeu para ela 125 mil reais a títulos de perda da chance. Mas eu pergunto aos senhores, perda da chance, nós já falamos aí acima, tem que ser uma chance igual ou superior a 50% de chance. Essa chance dela responder, era séria e real? Se enquadraria aí? Na minha concepção, não. Na minha concepção, ela não tinha direito de receber, porque não se enquadrava nas hipóteses de perda de uma chance. Ok? Depois dá uma lidinha lá que é interessante ao julgado do STJ. Ela fala assim, recurso especial, indenização, impropriedade de pergunta formulada em programa de televisão, perda da oportunidade. O questionamento em programa de perguntas e respostas pela televisão, sem viabilidade lógica, uma vez que a Constituição Federal não indica percentual relativo às terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas instâncias ordinárias, a impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de ressarcir o participante pelo que razoavelmente havia deixado de lucrar, pela perda da oportunidade. Recurso conhecido e, em parte, provido. Foi julgado em 2006 em relatoria do ministro Fernando Gonçalves. Depois leia, interessante o julgado. Exemplo 4. A condenação de um banco que vendeu ações sem autorização do investidor em dia anterior à sua valorização do mercado acionário. Sem ele pedir, o banco vendeu um dia antes, no outro dia aumentou substancialmente o valor das ações. RESP 1.540.153 do Rio Grande do Sul. Tem vários outros exemplos. Tem um exemplo que eu achei interessante que não foi atendido.
um curso preparatório para concurso público, ele assumiu o compromisso de transportar o aluno até o local de prova. Então ele fazia o transporte. Só que a empresa atrasou no transporte, chegou lá, o aluno perdeu a prova. Ele ingressou com a ação alegando perda da chance. Primeiro grau, o juiz não concedeu, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou, mas o STJ reformou. Qual que é o argumento? Não é uma chance séria e real. O fato de ele fazer a prova, ele tem uma chance séria e real de passar. Pode gerar discussão, mas se ele se preparou bem, se preparou muito, poderia configurar ou não, mas não vai entrar nesse questionamento. No caso, não houve caracterização da perda de uma chance. Perfeito? Para a gente finalizar esses novos danos. Dano existencial. Dano existencial, ele é um dano que vocês vão ver que tem origem e aplicado especialmente no Peru. No Peru é aplicado, é admitido na Itália e no Peru. Ele diz que o dano existencial é possível em duas situações. Quando há um dano ao projeto de vida, projeto de vida geraria esse dano existencial, ok? Então se você gera um dano ao projeto de vida, gera dano existencial, ou dano à vida em relação. Se você gerar um prejuízo à relação das pessoas, também poderia caracterizar, ok? Existem alguns autores que entendem que o dano existencial é uma categoria autônoma. Por exemplo, o Pablo Malheiros, o Marcos Catalã fala sobre isso. Em contrapartida, existem aqueles que sustentam que o dano existencial está dentro do dano moral. Por exemplo, José Fernando Simão, o Flávio Tartucci traz essa situação, que entende que está dentro do próprio dano moral. Há uma discussão, há uma divergência, que não há uma pacificação em relação a isso. Eles entendem, por exemplo, como dano existencial, aquelas jornadas de trabalho extenuantes, que vai frustrar a relação da pessoa. Entra muito na indenização trabalhista, onde a empresa obriga o cidadão a trabalhar lá, por exemplo, todos os dias, 12 horas por dia, sem intervalo. Isso pode frustrar. Ainda é um dano em discussão. Novamente, alguns entendem que é uma categoria autônoma, outros entendem que é uma categoria que faz parte do dano moral. Ainda há muita divergência em relação a estas situações. Então aqui a gente finaliza o nosso último elemento do dano, da responsabilidade civil, o dano. Primeiro bloco tratamos de dano material, segundo bloco tratamos de dano moral e o terceiro bloco tratando desses novos danos, dano social, dano coletivo, danos difusos, dano existencial, danos estéticos. Quero novamente agradecer a presença de todos, quero deixar os meus contatos novamente e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um forte abraço.